Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com o nosso ancião, Marçal. Fala povo, tudo bom? Dessa vez eu quero mandar um fala povo especial com um amigo do meu filho chamado Luca, lá do Cefete. É o primeiro fã declarado da gente, Elvis, e ele não perde um podcast, cara. Aí sim, esse daí tá, é aquele excelente candidato a uma internação psicológica, depois do D2. Ele não deve ter mais nada a fazer, né, cara? Provavelmente, eu tenho um problema sério de cabeça igual o D2, né, velho? Salve, Luca! Abração, Luca! Gostar das minhas piadas tem que ser doente mesmo. E a gente também tá aqui com nossa pequena criança internada no hospício D2. Ô, velho, o negócio é pegar esses fãs do Marçal e descer a porrada deles. Não, tô brincando. É só pra fazer piada com a DC, na verdade, foi mal. Nossa, velho, que... Depois dessas merdas aí que a gente falou, tá osso continuar, mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de um tema, acho que comentou algumas vezes aqui e tal, mas é uma parada que principalmente eu e o Marcelo, a gente curte muito. A gente tá apresentando esse tema pro D2 recentemente, mas eu e o Marcelo, a gente já falava sobre isso há muito tempo, que são as animações da DC. Eu acho que é um dos poucos ambientes que a DC consegue ganhar da Marvel hoje em dia, porque uma das coisas que a DC sempre fez muito bem são as animações delas, as adaptações de quadrinhos e tal. Desde muito tempo, cara, desde daquelas animações do Super-Homem, aquelas antigas dos anos 90, do Super-Homem e do Batman, que são muito boas e tal, que foram mais ou menos na mesma época que a Marvel lançou do X-Men, do Homem-Aranha, acho que é mais ou menos o mesmo período ali, né, Marcelo? Mais ou menos. Só que a DC sempre continuou investindo nas animações, então acabou que ela criou um know-how muito bacana de criação das animações. Você pode contar nos dedos as animações da DC que são ruins. Tipo, Batman Ninja. Isso não é opinião do Elvis. É uma bosta aquela merda. Puta. E a Marvel, ela não consegue, né, fazer uma sequência de animações igual a DC faz, boas. Ela tem aquelas animações dela aqui, ali e tal, mas ela acaba que ela desiste, ela vai lá, passa pra, sei lá, muda totalmente o estilo do desenho e tal, e acaba que não consegue fazer uma continuidade bacana, igual a DC consegue. Mas aqui a gente escolheu algumas animações que a gente mais curte, assim, e eu acho que é unânime. Pelo menos pra mim, pro Marcel, todas as animações escolhidas por nós, eu já vi todas, e eu curto todas. Mas como não dá pra gente falar da lista completaça que a DC tem, a gente só escolheu algumas aqui que a gente acha mais interessante e tal. Tanto que as minhas escolhas, elas nem foram muito porque eu gosto mais. É mais porque eu acho elas mais interessantes e por causa do contexto do podcast que a gente tá fazendo hoje. Concordo, que eu escolhi também tem isso, viu, Elvis? Ela necessariamente não é mas ela tem alguns elementos que, na minha opinião, me chamou a atenção. Isso, que eu acho que é mais interessante no contexto aqui do podcast que a gente tá fazendo. Então é isso, vamos lá pra primeira aí, animação. A primeira animação aqui que eu escolhi foi a Liga da Justiça, a Legião do Mal. Na animação, começa... Os heróis da Liga da Justiça, eles começam a enfrentar seus arcos inimigos e tal, só que eles estão meio diferentes. Eles estão conseguindo lutar mais de igual para igual. Pra quem já viu o desenho, assim, a primeira vez que o herói enfrenta um vilão é muito difícil, mas quando começa a ficar recorrente, parece que o herói ficou mais forte e o vilão ficou mais fraco. Ele consegue sobrepujar aquele vilão muito mais fácil do que a primeira vez. Então, mas dessa vez eles estão tendo muita dificuldade. Inclusive, eles começam a perder mesmo pros vilões. A gente não vai falar muito de spoilers aqui nas animações, porque as animações realmente vale a pena assistir pra quem não viu. Mas nesse caso aqui, ao longo da história, você vai ver que tem um vilão ali que ele tá meio que auxiliando esses vilões arqui-inimigos dos heróis pra ter êxito pro plano dele. Então meio que ele compra os vilões e ajudam dando, sei lá, tecnologia ou uma forma de sobrepujar o herói pra ele conseguir tirar aquele herói de foco pra ele conseguir fazer o plano dele dar certo. Só que, tipo assim, esse plano que ele fez todo não foi ele mesmo que criou. Foi uma outra pessoa que durante a animação você vai ver, sua cabeça explode, que eu acho muito foda. Tipo assim, essa animação é muito boa, a dinâmica
dinâmica dela é muito legal. E você vê que o Batman, ele é muito relevante nessa história. Apesar de ele ser fisicamente sem poder nenhum, mas você vê que o cara tem uma preparação muito foda e de detetive também, né? Voltando aqui com a interrupção do Marçal falando spoiler aqui que eu tive que retirar da edição. Tudo que a gente fala, ele corta, né, Dedo? Não pode falar mais nada. Não pode falar spoiler, né, velho? Então, tipo assim, você vai descobrindo os fatos e quem criou o plano e você vai ficar de cu no chão. Porque essa animação é muito legal e tem essa reviravolta no final. E tem uma frase, se eu não me engano, eu acho que é a última frase da animação, que é uma conversa entre o Batman e o Super-Homem. Tá relacionado a esse spoiler que eu não quero falar, mas que tipo assim, você fala assim... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só um adendo, essa história é uma adaptação dos quadrinhos lá, que é chamada Liga da Justiça Torre de Babel, e essa animação ela é de 2012, vale muito a pena assistir. Inclusive, tem muitos sites aí de downloads, como o Marcel fala, não tão legais, que eles têm um pacote de todas as animações da DC, de filmes, né, na verdade, todos os filmes da DC, assim, em ordem cronológica, assim, se você quiser achar aí pra baixar e assistir, você vai perder uns dias aí, vamos fazer nas férias, né, se tem nada pra fazer nas férias, você vai lá e começa a assistir, porque você vai perder uns dias aí, mas vale muito a pena, as animações da DC são ótimas, que foi o que a gente indicou pro D2. E vale muito a pena, velho. Você perde tempo, mas ganha experiência e fica mais feliz também, isso é uma coisa boa. Não, mas aí o que o Elvis falou com relação a essa animação é muito legal mesmo, é legal porque é um dos desenhos da DC que mostra a Legião do Mal. Tem um outro desenho que mostra, mas esse daí particular, eles tiveram cuidado de ver como é que eles iam juntar. Eu sou fã do Batman, eu acho assim, do universo da DC, o super-herói pra mim que é o melhor de todos é o Batman. E nessa daí, realmente, nessa animação, ele tem um papel crucial. Gosto das animações onde eles enfatizam esse lado sombrio, não ético, não camarada, não social do Batman. Gosto mesmo quando eles voltam isso pra origem, que é um cara que não é sociável, um cara antipático, fodástico. Ele é ele e foda-se. Então, nessa animação, a gente vai ver bem isso, que tipo assim, companheiro dele que gosta dele, gosta, que se não gostar também, foda-se. Então tá bem assim essa animação, e eu gosto quando eles voltam nessa origem do Batman. Melhor ainda quando ele tá perturbado, que não é o caso desse, mas quando eles aproximam eu gosto bastante da animação. Pois é, cara, o Batman, ele... Eu também, eu tenho a minha opinião com o Marçal, cara, nisso. O Batman é o melhor, pra mim, da Liga da Justiça como um todo, disparado, mas é porque, além de... Não é questão de ter superpoderes, o cara tem um preparo psicológico muito maior de qualquer outro herói ali. E eu acho que a jogada do Batman é justamente essa. É o preparo psicológico que ele precisou desenvolver para lidar até mesmo com um monte de vilão bosta que ele tem. A mim eu vou falar da Liga da Justiça Ponto de Ignição, mas é também conhecido como Flashpoint. É uma adaptação, tá, da história de quadrinho do Flash, se eu não me engano, 2011, o quadrinho de 2011, onde basicamente o Flash consegue quebrar a linha do contínuo tempo e espaço. E o que acontece? Ele consegue, né, criar uma linha alternativa, e é curioso isso, tá bom? Que eu tenho às vezes a impressão, eu não sei se aquela linha existia ou se ele consegue basicamente criar aquilo. Eu tenho pra mim que já existia aquela linha do tempo. Na verdade, ela não existia. Ela foi criada a partir do momento que o Flash voltou no passado e fez aquela alteração da vida dele, né? Aí ele cria essa nova realidade. Exatamente. Onde a primeira coisa que a gente nota é que o Flash perdeu os seus poderes. Então você pensa, ele saiu da linha alternativa... Da linha alternativa não, né? Da linha principal dele, por assim dizer, se a gente pode falar dessa forma, e criou essa nova realidade, onde ele não tem os poderes. No entanto, alguns heróis da linha principal, eles ainda são mantidos, mas não necessariamente com as mesmas características. Por exemplo, existe um conflito constante entre a Mulher Maravilha e o Aquaman. É que, na verdade, tem uma guerra mundial entre os dois, que é Temícera contra Atlantis. A própria animação, essa animação, o Flash Reverso, que é o vilão do Flash, que fica conversando muito com ele. Aí ele fala que é o seguinte, é como se fosse qualquer alteração que você fizer, mesmo que mínima, no passado de uma linha, ela pode alterar toda a linha temporal daquela realidade. Como é aquela teoria do pessoal que fala que uma
borboleta bate as asas aqui e no Japão aparece um furacão. Uma parada tipo essa, entendeu? Então qualquer alteração mínima da linha temporal no passado, ele influencia todo o futuro, entendeu? Ele influencia todo o futuro. Aí eu tô querendo evitar um pouco trazer muito spoiler, porque realmente essa animação vale muito a pena de ser vista. O que acontece? O que motivou ele a tentar voltar ao passado e, entre aspas, corrigir as coisas, é o fato de que ele estava sentindo muita falta da mãe dele. Isso foi a trigger que disparou nele essa vontade. Nesse momento de... Como é que eu posso dizer? Na hora que ele entra para essa nova linha temporal, você percebe que tá tendo igual essa guerra entre a Mulher Maravilha e o Aquaman. É uma coisa interessante, você percebe que o Aquaman é poderoso demais, tal qual a Mulher Maravilha, e até então, o que eu gosto muito dessa animação é justamente isso, que ele mostra... Até então, a melhor fase do Aquaman. O Aquaman, nessa animação, cara, você tá doido, filho, é de chutar... Na verdade, a maioria dos heróis que tá apresenta nessa animação tão foda, velho, tão foda. Quando você descobre quem que é o Batman, essa bunda cai. Porque é muito foda o Batman dessa animação. Sobre ele, que eu ia falar mesmo, ele quebra o pau mesmo. Se a gente pensa que o Batman, né, da nossa realidade, né, por assim dizer, da realidade principal, já é B10 o suficiente, cara, esse dessa animação, ele realmente destrói. E você percebe, né, Elvis, que ele meio que... Ele não liga de matar os vilões, né? Você percebe que ele tá bem corrompido mesmo. Isso é até interessante, porque você começa a compreender o porquê que o Batman luta tanto contra ele mesmo, contra uma certa vontade mesmo que ele tem de se entregar ali, talvez, aquele mundo sujo que é o de Gotham. Vendo esse Batman. O trauma desse Batman é diferente, né? Aí lá na animação ele até explica. Foda. O Superman, nessa animação também você vê uma mudança pequena, uma referência ao que acontece com o Super-Homem nessa animação. Tem uma outra que chama Super-Homem entre a Foice e o Martelo, que em vez da nave do Super-Homem cair nos Estados Unidos, ele caía na Rússia, na União Soviética. É muito foda. Existe essa animação, Elvis? Não, eles vão adaptar esses quadrinhos pra animação esse ano ainda. História em quadrinhos aí que é muito foda. Muda totalmente a perspectiva. É daquela ideia, né? O meio altera o indivíduo, né? Então você vê o que aconteceria se o Super-Homem tivesse caído em outro lugar. Inclusive nessa animação do Flashpoint tem uma coisa mais ou menos assim também. Só que eu acho mais triste. É muito triste. Eu acho meio paia, assim. Deu uma dó, viu, velho? Eu acho muito paia. Eu não vou prolongar muito, porque senão, se eu tiver que falar muita coisa, eu vou falar muito vou dar um spoiler, eu realmente não quero. Mas acontece uma coisa nessa animação em que me fez pensar um pouco que talvez, só talvez, aquela realidade ali foi destruída por completo e que por algum motivo, não sei, me deu esse pensamento, tá bom? Por algum motivo, nem todo mundo que estava lá necessariamente, como é que eu posso dizer, foi atingido. Obviamente o Flash não foi, né? Mas... Todo mundo foi atingido. Todo mundo ali foi atingido. Pior que é spoiler, né, velho? Então vamos passar pra frente antes que a gente fala merda aqui. Bom, eu vou falar novamente aqui, que é só pra gente dar uma sequência. O que acontece? A gente mudou um pouco hoje a dinâmica da ordem, porque a partir de agora, na verdade, a partir da animação que o D2 falou, que é o Liga da Justiça Ponto de Ignição, as próximas animações que a gente falar aqui, a minha e a do Marçal, elas têm uma ligação direta de história cronologicamente. Então, a gente quis alinhar elas pra ficar mais interessante, porque se você quiser pegar as referências das animações que a gente tá falando aqui, assista na ordem que a gente tá falando. Pega o que o D2 falou, Liga da Justiça Ponto de Ignição. Essa que eu vou falar agora, que é Batman Assalto em Arkham. E a próxima do Marçal, que aí você consegue pegar uma timeline aí da história que vai ficar bem legal. Essa animação, cara, eu escolhi ela porque ela, apesar de ter esse nome de Batman Assalto em Arkham, conta a história, na verdade, do Esquadrão Suicida. Porque o Batman mesmo aparece muito pouco e somente em detalhes da história
história. Ele não influencia tanto o enredo da história. A história em si gira em torno dos vilões lá, que eles juntam lá, né? É o Capitão Boomerang, o Aranha Negra, a Arlequina, Cagebesta, Nevasca e o Tubarão Rei. Aí quanto à origem do Esquadrão Suicida, cara, igual eu falei, eu escolhi essa história pra mostrar que dava pra fazer o filme do Esquadrão Suicida muito melhor do que foi feito só pegando essa história, velho. Eles podiam ter pego essa história de animação e simplesmente fazer live action dela. Não muda história, só pega o enredo, tudo, os personagens, tudo lá e faz o live action. A história ia ser foda. Ah, mas a história do Esquadrão Suicida que caiu no gosto popular, que foi do filme, eu não achei a história ruim. O problema é essa questão financeira que conta muito nos filmes, né, cara? Os caras têm que atingir o maior público possível. Então tem que dar uma amenizada, tem que tirar algumas coisas. E você vê que o finalzinho ali, aquela questão da resolução do negócio, eles deram uma amenizada. Diferente dos quadrinhos, ou diferente de algumas animações, que sabe que não vai conseguir atingir esse povo todo, que aí o pessoal vai e coloca umas coisas mais sombrias. Não, mas a questão nem é essa. A questão é a história aqui. A história toda da animação, você consegue entender a motivação dos personagens, o porquê cada um faz aquela coisa. No filme, você não tem isso, cara. A proporção do problema que foi exibido no filme do Esquadrão Suicida, cara, se fosse num universo onde que existia o Batman, a Liga da Justiça, eles teriam aparecido lá, velho. Aí eu concordo com você, que sempre tá relacionado a problemas de segundo escalão. Na verdade, o Esquadrão Suicida é o quê? São missões, Black Ops, vamos dizer assim, né? Tipo Black Ops, que tem pouca chance de saírem vivos de lá. Serviço que ninguém quer fazer. Tipo refatorar a Class Library. É tipo criar um fake insert lá de todo tamanho. Exatamente. E tipo assim, essa animação, cara, se você vê ela e vê o filme, você fala assim, caralho, Warner, por que você não pegou a porcaria dessa animação pra fazer? Porque a história é muito mais coerente na animação do que no filme. Fazer uma coisa mais, como é que fala? Mais megalomaníaca, uma coisa assim grandiosa. Aí eu concordei com você. Realmente, o vilão é desproporcional às missões do Esquadrão Suicida. Aí, agora eu entendi seu ponto de vista. Os personagens aqui, você vê que é bacana. Você vê o relacionamento da Arlequina com o Coringa aqui. É muito mais aceitável. Só de você ver a animação, que a relação deles aqui, sem fazer o flashback, você consegue entender o relacionamento dos dois. No filme fizeram flashback e mesmo assim a relação dos dois ficou meio e aí? Essa animação eu acho que foi muito bem feita, ficou muito foda. Você vê que o pistoleiro lá no filme é interpretado pelo Will Smith. A galera ficou reclamando bastante do filme porque deram muito valor, né, personagem pro pistoleiro lá, porque era o Will Smith. Eu não concordo. Deve ter gastado metade do orçamento. Não, mas eu não concordo. Se você pegar essa animação aqui, você vê que também é muito em volta do pistoleiro, velho. Tô brincando, mas na outra que eu vou falar, ele também é fundamental. Ele Exatamente. É o protagonista da coisa. Isso, aqui também, porque ele, apesar dele estar preso e tal, ele ser meio que um assassino de aluguel, ele tem seus princípios. E ele tem a sua motivação por ser daquele jeito. Ele não faz, por exemplo, se alguém quer contratar ele pra matar uma criança, ele não vai matar, entendeu? Ele tem seus princípios, apesar de tudo. Se quiser contratar ele pra dar uma facada no presidente, não rola. Depende do presidente. Do candidato à presidência eu acho difícil, mas se fosse um presidente ditador aí de um país da América do Sul que tá fazendo a população passar fome, eu acho que sim. Ah, então beleza. Tá ligado, né? Pegaram a referência, tá bom. E tipo assim, a Amanda Waller escolhe ele porque de toda a equipe do Esquadrão Suicida, ele é o que tem treinamento militar, ele é o cara mais centrado, ele é o cara que segue as ordens, entendeu? Então, por isso que ela escolhe ele como líder da equipe. Inclusive nessa animação você entende isso. Eu escolhi, igual eu falei, eu escolhi essa animação mais por isso mesmo. Ela é muito boa e tal, mas existem outras animações que eu acho muito mais foda do que ela. Eu escolhi ela só pra fazer o comparativo dela com o filme e como a Warner perdeu a oportunidade de fazer um filme muito mais coerente, não tão megalomaníaco igual foi o filme, mas totalmente coerente, e eu acho que agradaria muito mais do que o próprio filme do Esquadrão Suicida agradou a crítica, pelo menos, porque em bilheteria eu acho que foi até bem, mas eu acho que foi mais pelo merchandise do que o filme propriamente dito, entendeu? O
próximo filme é com relação a um filme chamado do Esquadrão Suicida. Ele originalmente chama Suicida Hell to Pay, e no Brasil ficou Esquadrão Suicida Acerto de Contas. Vou fazer referência a um youtuber famoso aí, que tem até um vídeo dele falando assim, como é que os filmes são traduzidos no Brasil. A tradução não tem nada a ver com a proposta do título original e nem com o enredo, mas a sinopse do filme, o plot da animação, de novo, é a Amanda Waller, ela junta mais uma missão do Esquadrão Suicida, dessa vez, os que a gente já conhece, principalmente com relação a outras coisas, é a Arlequina, o Pistoleiro, a Nevasca, e aí aparece mais 3, que o Capitão Boomerang tá lá também, e aparece mais 2, que é o Cobra Venenosa e o Tigre Negro. Então, eles vão numa missão onde o objetivo dessa missão é recuperar um cartão que o poder desse cartão basicamente se a pessoa tiver de posse dele, quando morrer, ela passa direto pelo inferno e vai direto pro céu. Então essa é a história, o plot da animação. Conforme o Elvis falou, não é a melhor animação, assim, mas é uma animação que chama muita atenção por alguns detalhes que acontecem nela. Primeiro, logo aos 3 minutos, e acontece aos 3 minutos e vai até o 7º minuto, você vê que tem algo diferente, cara. O foco com relação à violência nesse esquadrão desse animação é muito gratuito. Então, onde em outras animações o cara ia fazer uma coisa lá e ia deixar os guardas ou os vigias do lugar ilesos ou ia desmaiar, acontece muito isso nas animações do Batman, né? Ele chega e dá um mata-leão no cara ali e sossega o cara. Dá um catiripapo num cara, o cara cai. Esse não, os caras já chegam e matam. E não é um matar sutil, é headshot, é o cara cortado no meio e tripa aparecendo. Isso aos 3 minutos da animação, que nem tem a ver, esses 3 minutos, com o conteúdo original da animação. Esses 3 minutos é uma introdução do que é uma missão do Esquadrão Suicida. Não sei se você lembra, Elvis, porque essa introdução tá ao Vertigo, que não tem nada a ver, uma chamada Pierrot e Colombina, cara. São 2 Esquadrão Suicida que não tem nada a ver. E a missão em si, acontece essa introdução, não tem problema, e essa coisa dessa violência, algumas coisas diferentes vão acontecendo na animação toda. Outra coisa que chama a atenção dessa animação não tem mocinhos e vilões, porque nós estamos falando do Esquadrão Suicida, então ele próprio não pode ser considerado um time de mocinhos. Mas se eles são os bons, contra eles têm 2 núcleos de vilão, então tem 2 grupos de vilões atrás da mesma coisa, e um desses grupos de vilões, a gente já falou aqui no próprio podcast, o Esquadrão Suicida é tipo back office, né, cara? É pra dar apoio aos principais e missões que ninguém quer. E um desses núcleos tem como vilão o Zoom, que é um vilão de primeiro nível. Então tem vários flashes reversos. Esse universo, o Flash Reverso é o Dr. Zoom, que aparece nessa animação. E também ele, acho que a gente não comentou lá quando tá falando da animação do D2, ele é o vilão. Não, a gente falou que era o Flash Reverso. Ele é o vilão lá e é o mesmo vilão, é o Dr. Zoom, que é o mesmo vilão dessa animação, que é por isso que a gente quis fazer a ligação aqui das 3 animações, porque as 3 estão vinculadas, principalmente esse que o Marcelo escolheu, ela tem referência tanto ao Ponto de Ignição quanto ao Assalto no Arkham. Então por isso que a gente fez essa timeline aí das histórias aí, pra ficar, quem quiser assistir, igual eu falei, assiste Flashpoint, depois Assalto em Arkham e essa do Marçal agora. Então, retomando, independente se esse zoom que tá aí é o zoom de 100% ou 50% ou um zoom de 150%, você estranha por que um vilão de primeiro escalão vai estar com os caras do segundo. Mas logo de cara você vê que tem algo errado. Aí a história segue, porque o Elvis nos proibiu terminantemente de dar spoiler, e é legal, porque os núcleos que eles montaram, então tem de tudo. Tem mística, tem meta-humano, tem cara que não tem poder nenhum, mas é fodástico e luta, que é o caso do próprio Pistoleiro e o caso do Tigre Negro, do caso do Capitão Boomerang, a própria Arlequina, né, que o poder dela é ser doida, mas também tem outros caras que, aí tem esse cara que aparece que é o Cobra Venenosa, que é um cara que é uma mistura de uma parte biônica, né, que é a parte do rabo dele, mais uma parte que ele fez adaptação,
E no núcleo dos vilões também tem meta-humanos, também tem... E aí aparece, cara, mais um no outro núcleo que é pra balancear, que é o Vandal Savage, que quem não sabe é aquele cara que, conforme um amigo nosso, já nasceu há muitos anos atrás, né, Elvis? Amigo nosso, diga-se de passagem, é você. Inclusive o Vandal Savage, ele é o vilão também da animação que eu escolhi lá, a primeira lá, que é o Liga da Justiça, a Legião do Mal. Ele é o vilão lá que fica manipulando todo mundo. O Vandal Savage, ele é um imortal, ele é da época das cavernas e teve um meteoro que caiu na Terra. E ele dormiu do lado do meteoro porque tava quentinho. É sério, dormiu do meteoro porque tava quentinho. Ele acordou defumado e super poderoso. Exatamente. Ele, além da imortalidade, ele ganhou um intelecto superior. Então, tipo assim, o Vandal Savage tem lá, sei lá, 10 mil anos, não, tem 20 mil anos, 30 mil anos, um negócio assim. Inclusive, tem uma animação da Liga da Justiça, que passava lá na SBT e tal, tem uma história muito foda, que acho que é dividida em 2 episódios lá da Liga da Justiça, muito foda, que é Mestre dos Brinquedos. Acho que é isso. Faz ele constrói um aparelho que ele mesmo não sabe o que acontece. Ele aponta essa arma e atira, e a coisa pra onde que ele atira simplesmente desaparece. E ele atira no Super-Homem. Só que, tipo assim, desaparece, todo mundo acha que ele desintegrou. Só que não desintegrou, ele foi mandado pro futuro. Futuro, tipo assim, sei lá, 10 mil anos pro futuro. É muito longe pro futuro. E o futuro, a Terra tá totalmente devastada. Só existe inseto gigante lá. Tem lá as baratas, o Hulk... Não, o Hulk... e o Vandal Savage. O Hulk é sacanagem. Aí, tipo assim, então o Super-Homem cai lá e o Sol não é o Sol amarelo que dá o poder pro Super-Homem, é o Sol laranjado. Então o Super-Homem tá sem poderes. E o único sobrevivente da Terra é o Vandal Savage. Essa animação é muito boa. E essa é muito foda. Aí ele pede pro Super-Homem voltar no passado e impedir ele do passado pra não fazer o que ele fez pra destruir o mundo inteiro. É muito foda. Ao contrário do Flash, ele não consegue correr no passado pra poder impedir ele mesmo, não. Então, tipo assim, eu acho ele um vilão muito foda também, que, igual ele fala na animação da Legião do Mal lá, ele já foi de tudo, velho. Ele já foi mendigo, ele já foi ditador, ele já foi pintor, já foi poeta, já foi tudo que você pensar, ele falou que já fez, e na animação lá ele quer agora, não é só ser ditador de um lugar, ele quer controlar todo o planeta. Mas voltando aqui pra animação do Marçal, ele também está na animação do Marçal com o objetivo também. Então, assim, é legal os núcleos que eles montaram. Umas coisas chatas na animação, mas são clichês que acontecem em toda a animação da DC. Assistindo dá pra ver claramente isso. Com relação ao Savage, eles dão uma forçada, celebridades que ele foi no passado. Eu achei essa parte desnecessária, que é tipo pra valorizar a coisa. Mas a parte da crueldade ou da falta de empatia do Savage com as outras pessoas, porque imagina, o cara é imortal, então tudo pra ele é passageiro, né, cara? É igual uma relação pra ele é igual um cachorro, ou talvez igual um passarinho. Por mais talvez ele que você gosta, você sabe que vai passar muito rápido dentro da sua expectativa de vida. Tem uma cena especial dele com a filha dele que acontece uma coisa e ele toma uma atitude, quem tiver oportunidade assiste a animação, e ele vai pra um lado assim que, complementando a linha de violência sem limite desse desenho, ele toma uma atitude totalmente desnecessária. Você fala assim, puta que pariu, precisava disso? E aí você vai ficando gostando da animação. O final da animação, o ponto de ápice ou de revelação da animação é muito boa também. O Elvis deve estar visualizando. Você teve a oportunidade de assistir essa animação, ou D2? Eu não cheguei a assistir ela, então. Então a parte que você entende por que o Zoom tá ali jogando no segundo time e não tá no primeiro é fodástica. É muito legal. Tem uma hora que o negócio vira uma suruba, porque todo mundo fode todo mundo. Então, assim, sabe aqueles desenhos do Scooby-Doo que eles pegam alguma coisa e a coisa cai no chão, o outro pega? Tem uma parte ali que é muito doida com relação a isso. E é bem do núcleo da coisa, né, cara? Porque, tipo assim, o Esquadrão Suicida, cada um tem um objetivo individual combatendo vilões, então é cada um por si e foda-se. Então, essa animação chama atenção por causa disso, porque ela é diferente da linha, tanto de poupar as pessoas, não é uma animação que podia passar na TV Globinho ou na sessão da tarde, porque ela tem inúmeras partes questionáveis com relação ao público infantil. Não, a maioria dessas animações, essa daí, por exemplo, no começo dela tem um cara fumando e xingando, faz essa desgraça de isqueiro que não funciona.
A animação que o D2 falou, o ponto de ignição lá, a penúltima cena, cara... Que a Mulher Maravilha fica com o Aquaman. Tem essa e tem a depois ainda do Batman com flash reverso, eu achei muito pior. Porque dá um close. Inclusive, o acontecimento lá entre o Batman e o flash reverso é mostrado nessa animação que você tá falando, mais ou menos no meio do filme pro final ali. Ele mostra o que aconteceu e as consequências disso. Por isso que eu falei que tá tudo meio que interligado, que eu achei bem legal essa animação, foi isso. Pegaram vários detalhes ali e interligou eles. Se a galera seguir a cronologia aí, vai conseguir ver realmente isso aí que o Elvis está falando. Nós tentamos, da melhor forma possível nesse daqui, não dar spoiler, porque o conteúdo das histórias de animação, geralmente, ele é mais pobre do que um filme. Então, se a gente desse spoiler, já ia contar tudo de uma animação. Mas é isso aí. Então, assim, se seguir essa sequência, vai ver claramente a ligação de uma coisa com a outra e vai entender o porquê que esse desenho e essa animação entra nisso tudo e por que ele é tão legal. Bom, galera, essas foram as animações que a gente escolheu. Como a gente falou, não são as que a gente acha as melhores, mas é as que, do contexto do podcast, que acho que ficou mais legal, assim, da gente falar. Caso vocês acham também essas animações legais, ou você nunca viu, você assistiu e achou legal, comenta aí no post aí, ou nas redes sociais. E pra assinar o podcast aí, você pode procurar em qualquer agregador de podcast aí que a gente tá lá, no Google, no iOS, nos outros demais agregadores, inclusive no Spotify. Pode procurar pelo Asneira Pod, que a gente tá lá. Quais são as nossas redes sociais aí, D2? Fale pra nós. Então, twitter.com/asneiragrátis, facebook.com/asneiragrátis e, caso queira entrar em contato com a gente pelo e-mail, é contato@asneiragrátis.com.br. As nossas redes sociais individuais estão no post, pra quem quiser conversar com a gente também, trocar uma ideia lá no Twitter, que é a melhor rede social, por isso que a gente só deixa o Twitter lá. Exatamente. Quem curtiu o podcast pode falar também quais as outras animações que ficou faltando aí. Vale a pena a gente comentar aqui futuramente. Valeu, Marçal, aí, pela participação. Obrigado vocês. Sempre que tiver oportunidade a gente vai falar. Eu só queria falar aqui, a gente comentou em off, mas falar, mesmo estando no encerramento, no podcast passado o D2 lançou um desafio que era pra gente assistir o Hereditário. E eu assisti e recomendo. Quem tá afim de um filme de terror diferente, pode assistir o Hereditário. Eu fiquei no cagaço só de editar, buscar o trailer e a trilha sonora pro podcast, eu não vi não. Cara, vamos apenas dizer que o cara que escreveu o filme do Hereditário e tal, é um cara que eu acho que as pessoas não gostariam de ter muito por perto, porque as paradas que ele pesquisou são bem bad vibe. Vai por mim, eu pesquisei depois disso e realmente. Valeu, D2, de novo aí. Obrigado aí, gente. Obrigado, Marçal, também, cara. É sempre ótimo estar gravando com você aí, viu? Falou, galera. Obrigadão e até mais. Imagina, o cara é imortal, então tudo pra ele é passageiro, né, cara? É igual... Véi, eu achei que você ia fazer piada de motorista de ônibus. Quando você começou a... Tem que lidar muito com passageiro, é foda. Caralho, velho, eu achei que você ia falar. Sério, velho, eu achei que você ia falar. Eu achei que ia falar. A Marçal vai vir com piada de motorista de ônibus, velho, que tudo é passageiro.